no filtro espiritual. Veja que a gente viu antes ali a linha do tempo e quais as perguntas que nós devemos fazer. Porque muitas das vezes não vai ser Deus que vai revelar. Muitas das vezes você vai ter que perguntar, porque Jesus perguntou para o Bartimeu, perguntou o que queres que eu te faça. Então nós vamos ter que perguntar para aquela pessoa se ela tem alguma consagração, se ela serviu algum demônio, se ela serviu alguma religião, em nome do Senhor Jesus, se ela fez alguma coisa, você vai perguntando. Alguma vez você serviu algum demônio? Como é que era o seu ambiente doméstico? Aí ela vai falar, pastor, o meu ambiente doméstico era de muita briga. O meu ambiente doméstico tinha... o meu pai batia na minha mãe, meus irmãos batiam em mim, era um terrível na minha casa, na minha infância. E aí essa pessoa que viveu naquele ambiente maligno, ela casou, saiu da casa do seu pai e da sua mãe. Mas o mesmo ambiente de treva que ela estava vivendo, os demônios vieram junto com ela e ela acabou trazendo essa maldição para dentro da sua casa. Hoje ela age da mesma maneira que a mãe agia, xingando, batendo nos filhos e também xingando o marido, xingando o esposo. Então o ambiente doméstico ainda não está liberto. Então por isso que muitos casamentos não são felizes, porque eles não perceberam que estão carregando maldições hereditárias espirituais. Estão carregando heranças espirituais, porque a Bíblia diz claramente que Deus visita a maldição dos pais nos filhos, até primeira, segunda e terceira geração daqueles que desagradam a Deus. Quem grita com o esposo, quem bate nos filhos, quem faz coisas demoníacas em casa, agrada ou desagrada a Deus? Desagrada. Então Deus, ele visita. Por que Deus visita? Toda pessoa que visita, ele visita, vai lá ver, mas não faz nada. Ele visita e vê que aquelas pessoas estão querendo dar lugar ao diabo e não faz nada. Mas agora quando você dobrar o teu joelho, pedir perdão, buscar a libertação da tua casa, da tua família, do teu ambiente doméstico do lar, aí ele não vai vir para visitar, ele vai vir para fazer aquilo que está na parte B do versículo, que está em Êxodo capítulo 4, versículo 20, mas abençoou 100 gerações. 100, versículo 20, capítulo 20, versículo 5, mas abençoou 100 gerações futuras. Veja então que teus filhos serão abençoados. A tua casa vai ser abençoada. Tu tem que entender que o ambiente doméstico que tu vive com teu filho vai influenciar na criação dele. Se é uma casa de briga, se é uma casa de confusão, o teu filho vai ser briguento, ele vai brigar com o teu filho, vai brigar com a tua família. Êxodo 20, versículo 15, a irmã colocou ali. Então, vai acontecer isso, irmãos. Vai acontecer isso, é o ambiente que tu está criando. Se nós vivemos num ambiente de prostituição, olha só, famílias que vivem num ambiente de tráfico de droga, o filho vira traficante. Ambiente de roubo, ambiente de bebida, o filho vira alcoólatra. Eu conheço pessoas que o pai fumava maconha e era normal fumar dentro de casa, o filho virou maconheiro. Então é isso que acontece, são os ambientes que a gente deve purificar em nome do Senhor Jesus. Isso que eu estou trazendo tudo para vocês é da alma, a gente não vê. A gente não vê aos olhos, a gente só vê espiritualmente. Ensinos espirituais que eu estou passando para vocês. Sabe o que acontece? Outra coisa, amados irmãos, alianças de idolatria, imagens, esculturas. O teu pai é católico, a tua mãe é católica, tem imagem, tem isso tudo, ou até mesmo você foi católico, você usava camiseta de santo, você fazia, pastor, mas eu aceitei Jesus e tudo que eu aceitei Jesus não vale então mais? Diz que eu sou purificado, que novas coisas ele faz, amém? Tu aceitou Jesus, novas coisas faz, mas todo o teu pecado que tu fez antes de Cristo, ele vai ter uma consequência. Todo pecado tem uma consequência. Todo pecado tem consequência. Então você pecou, você passou no mundo pecando. Você passou no mundo, agora aceitou Jesus. Ele te perdoou? Perdoou. A tua vida vai ser nova a partir de agora? Vai. Mas os pecados vão ter consequência. O diabo não vai desistir de ti. Ele ficou a vida toda controlando a tua vida, manipulando a tua casa, manipulando as tuas idolatrias por futebol, idolatria por novela, idolatria por atores, idolatria na infância também, que colocam pôster de atores, pôster do Lua Santana, pôster de artista, pôster dos rebeldes, que colocam, as crianças também são idólatras, são idolatrias, que acontece idolatria por adorar a Xuxa, por adorar a ator. Então, por isso que o filtro tem que ser feito em toda a idade. Então nós temos que entender isso, amados irmãos. Fazer este filtro. Fazer o filtro, pegar a idade e junto com as perguntas. Alguma vez tu fez isso? Daí quando? Sabe por que tem que perguntar quando? Ah, quando eu era na infância, eu fiz uma aliança com a minha amiguinha na escola. E aí hoje aquela pessoa está no lesbianismo. Eu vou dizer para vocês que eu vou falar um caso, porque eu não posso expor a vida das pessoas, mas eu posso falar o caso sem falar o nome. Então nunca fale o nome, nunca exponha. Porque quanto mais caso, tu vai ter mais experiência. Existiu uma menina que ela é homossexual, ela estava com outra menina, hoje, né? E o que acontece? Ela foi abandonada pela sua mãe na sua infância, ela foi dada para adoção. Então ela sempre viveu a adolescência dela normal. Quando ela chegou a uma hora da adolescência que ela descobriu que ela foi adotada, que a mãe rejeitou, o que ela fez? Ela buscou o amor
de mãe em outra menina. E hoje ela é? Hoje o que ela é? Hoje ela está no lesbianismo. Qual que é o problema? Onde é que está a dor? A dor está na rejeição materna. A dor está na rejeição da mãe. A dor está na rejeição por não ter uma mãe do lado. Então, por isso que ela está procurando agora um amor, um falso amor que o diabo dá. Um falso amor que o diabo dá por isso. Então, o problema não é... o lesbianismo é um sintoma. Mas a raiz da causa está onde? Lá onde entrou na adolescência, que ela descobriu uma rejeição materna. E a partir dali ela procurou satisfazer aquilo em mulheres. Então, muitas das vezes ela quer ali conversar com uma mulher, quer abraço, quer carinho. Então a solidão, o diabo está habitando aonde? Nas trevas, é ali que ele está habitando. É ali que aquele sentimento está colocando. Existem pessoas que têm rejeição desde a infância. Amados irmãos, existe um outro caso que eu estou acompanhando, né? De uma mulher que ela tem um guarda-roupa só de sapato, ela é muito vaidosa. Aí ela fez um guarda-roupa, ela tem condição financeira, ela fez um guarda-roupa só para sapato. E aí eu comecei a conversar com ela, me diz como é que foi a tua infância. Aí ela chegou e falou, pastor, sabe de uma coisa? Uma vez eu estava indo na escola e eu não tinha condição de comprar um sapato novo. Eu ia sempre com o mesmo sapato. E aí eu vi os meus coleguinhas de colega que eles tinham uma brincadeira de batizar os tênis novos. E o meu tênis nunca foi batizado, porque o meu sapato era velho. E aquilo me entristecia muito. Hoje eu tenho condição financeira, eu vou na loja e compro o sapato que eu quero. Olha aí, Halabassuri Andarai. Olha onde é que está o problema do sapato dela. Olha só onde é que está o problema da vaidade dela. De um trauma de infância. Viu como é importante o pastor entender isso? O diabo ele trabalha no oculto, ele trabalha na sujeira, ele trabalha onde? Na dor da pessoa. Uma dor que ela está carregando até hoje. Uma dor que ela está carregando até hoje, irmãos. Então é isso que eu quero ensinar para vocês. É isso que você tem que aprender para falar com teu filho, para falar com teu familiar, para o teu filho que está rebelde. Por que ele está rebelde? Será que não é você que está errado, que trouxe isso para sua casa? Por que ela está rebelde? Será que não é você que está errando? Então é isso que nós temos que entender no mundo espiritual. É isso que nós temos que entender no mundo espiritual. Irmãos, eu creio que eu vou ter que estender mais que uma hora, porque tem que passar muita coisa. Depois eu corto e vou fazendo ali, repasso para outras pessoas verem o vídeo dividido em dois, em nome do Senhor Jesus. Aí eu coloco a reprise depois, para que as pessoas venham entender. Então veja, irmãos, a libertação não está em apenas eu colocar a mão. Era isso que eu falei para Jesus. Jesus, eu quero me especializar, eu quero verdadeiramente ver vidas transformadas. Eu quero ver vidas transformadas. Então se você tem algum trauma de infância, se você tem alguma coisa, em nome do Senhor Jesus, vai caindo por terra em nome do Senhor Jesus e se liberte disso. Irmãos, outra coisa que eu quero dizer para vocês, na nossa adolescência, o que a gente mais faz é essas brincadeiras aí, ó. A brincadeira da garrafa, brincadeiras espirituais, brincadeira do copo, brincadeira da caneta. Eu não vou falar como é que é, para que não venha jovens querer fazer, mas isso daí eles encontram em vários lugares aí. E é feito, eu fiz isso daí quando era criança. Irmãos, tu está procurando as trevas. O adolescente, ele procura o diabo. Ele está fazendo rituais satânicos, chamando o espírito maligno para a garrafa se mexer, para o copo ali se mexer, para o copo levar, pegar para o diabo tocar. Ali, ó, já brincou disso na infância, viu, William Patrício? É isso que eu digo. Quando a gente... Por que o demônio muitas das vezes atua na nossa vida? É porque a gente não rejeita. Então se a gente fez isso daí, a gente tem que rejeitar. Eu rejeito toda a brincadeira maligna que eu fiz. Eu rejeito toda a brincadeira na infância. Eu quero rejeitar todo o mal. É por isso que muitas das vezes a gente não é purificado. A primeira coisa que eu fiz, irmãos, eu fiz toda essa rejeição. Eu rejeitei porque o meu pai, ele me deixou com 12 anos. Eu tinha uma dor dentro de mim por não ter o pai. E um filho ser criado sem pai dá uma rebeldia. Porque tu vai na escola, tu vê o pai levando. Eu ia na escola e via o pai levando o filho e eu indo sem o pai. E tinha reunião dos pais, dia dos pais, o meu pai não ia, não tinha pai. Vocês pensam que uma criança não cresce com esse trauma, irmãos? Isso daí é sério. O diabo trabalha e eu por anos não conseguia falar isso. Por anos eu não conseguia me abrir, eu não conseguia falar isso que eu estou falando para vocês. Eu chorava, eu sentia aquela dor. Vocês pensam que um filho ser criado sem um pai, é por isso que o plano do diabo é desestabilizar a família. É por isso que o plano do diabo é destruir a família. E quando a gente aceita Jesus, renuncia a tudo isso, ele vem e habita conosco. Sabe quando eu me converti? As palavras que veio de um profeta que veio diante de mim. Aquele profeta veio caminhando e falou: eu sou o Senhor teu Deus, o teu pai. Eu sou o Senhor teu Deus, o teu pai que te guarda e te cuido. Alabassuri Andarai. Quando falou aquela profecia, sabe o que aconteceu comigo? Ali aquela libertação foi direto. Quando eu aceitei Jesus, a minha mãe tinha falecido e o meu pai, ele virou morador de rua, nunca mais vi ele. Então olha só o que aconteceu ali.
Eu vi o amor de Deus na minha vida. O profeta veio me dizendo assim, eu sou o Senhor teu Deus, teu Pai. Mesmo que a tua mãe te abandone, mesmo que o teu pai te abandone, eu não te abandonarei. Halamassuri andarai. Então, irmãos, aquelas palavras que foi dadas daquele profeta usado, Deus tomou o corpo daquela pessoa, porque eu senti a glória de Deus. Eu senti o que eu nunca tinha sentido. Então, as maiores experiências foi o que aconteceu comigo. Então, porque era aquela dor que o diabo trabalhava. E aí eu vi, não, Deus é meu pai, ele não me abandonou. Mesmo que eu perdi tudo, perdi pai, perdi mãe, agora eu vou seguir, vou buscar esse Deus. Então, amados irmãos, é essa daí que é a libertação real, a libertação completa, a libertação do corpo, da alma e do espírito, que não é pregado na igreja. Me diz quando que teu pastor abriu para dar um ensinamento desse? Me diz quando que tu vai encontrar no YouTube alguém ensinando umas coisas dessas que é real, é o mundo espiritual, é a alma. É a alma que nós temos que libertar. Tem muitos congregando, porque muitos estão dizendo, aconteceu isso comigo, acontece isso comigo, eu tenho que me libertar disso. Então veja aqui, muitos estão aqui, por isso que o diabo não deixa as pessoas se inscrever, por isso que o diabo não deixa as pessoas se compartilhar, é por isso que o diabo não deixa crescer esse canal. Então eu creio que vidas serão edificadas, é por isso que nós queremos ajudar também membros, quero ajudar você de qualquer igreja, porque eu quero a libertação da tua alma. Eu quero que tu venha a libertação da tua alma, em nome do Senhor Jesus. Amados irmãos, então essas brincadeiras aí, esses rituais são rituais satânicos. Envolvimento com cartomantes, adivinhos, búzios, ciganas, simpatia. Muitos fizeram simpatia ou receberam simpatia de colocar nome na geladeira. Muitas mulheres fizeram simpatia, já quando jovem, para ficar com aquele jovenzinho que gostava. Muitas mulheres foram para a cigana ler a mão. Muitas pessoas foram jogar cartas, jogar búzios. Eu mesmo, quando era criança, eu jogava... quando eu fui adolescente, eu queria ser jogador de futebol. E eu falei... Sabe o que eu falei? Eu fui numa mulher que era bruxa, cartomante, e perguntei para ela se eu ia ser jogador de futebol. Ela pegou as cartas e começou a abrir. Ó, essa carta é essa, tu vai ser jogador. Nem fui nada, mentira de diabo, viu? Mas eu consultei, dei legalidade pro diabo entrar na minha vida. Tava me dando uma falsa esperança. E eu, quanto mais buscava o sonho de ser jogador, mais triste eu ficava, porque eu estava distante. E o diabo é mentiroso. E as pessoas vão andando na mentira. Eu vou trazer a pessoa amada em 7 dias. E aí faz um pacto, a pessoa não vem. Aí casa com outra pessoa, mas aí já se entregou pro diabo, permitiu que o diabo entrasse na vida sentimental dela. É assim que o diabo entra. Ele não vai dizer, eu sou o diabo, eu vou entrar na tua vida. Não, ele vai te oferecer cigana, vai te oferecer cartomante, vai te oferecer tudo para entrar na tua vida sentimental. É por isso que a tua vida sentimental não é feliz. Por pragas que foram lançadas, pessoas que falaram assim, ó, tu não vai ser feliz com ninguém. Se tu não casar comigo, tu não vai casar com ninguém. Se tu não tiver comigo, tu não vai casar com ninguém. Pragas, palavras, então, todos isso são as perguntas que tu deve falar para a pessoa. Veja que é uma conversa longa, irmãos. É uma conversa longa. E aí você vai ir acompanhando aquela pessoa. Ela vai entender, bah, aconteceu isso. E aí, normalmente, você que está entrevistando, fazendo essa entrevista com essa pessoa, você vai anotar num papel. Vai ver, ó, é isso. Porque você vai ter uma folha assim com essas perguntas. Vai perguntar e vai falar não, sim, não. E aí tu vai colocar. E aí depois ela vai fazer uma oração renunciando tudo isso. Vai fazer uma oração pedindo para que venha se libertar. E aí depois você vai ver se ela realmente foi liberta. Por isso que ela vai vir na igreja. Por isso que a palavra vai falar com ela. Por isso que a palavra ela penetra o mais profundo da alma. Por que, pastor, isso? Por que o diabo consegue entrar quando eu faço qualquer uma dessas coisas que foram ditas? Porque, irmãos, o diabo só entrou, o pecado só entrou no mundo, não foi porque Adão e Eva comeram o fruto proibido. O pecado só entrou no mundo porque eles feriram um princípio bíblico. Eles feriram a palavra de Deus. Deus falou, não comerás do fruto. Eles foram lá e quebraram com a palavra. O diabo só entra na vida de uma pessoa quando você quebra com a palavra de Deus. É por isso que ele oprime a vida das pessoas, porque a Bíblia diz, temerás somente o Senhor teu Deus. E aí quando fazem macumba para ti, feitiçaria, voodoo, praga, sempre chega a notícia que fizeram. Sabe por quê? Para te colocar medo. E aí no momento que tu teme ao diabo, tu acaba deixando de temer a Deus. E a Bíblia diz que não é para temer nem o homem que mata a carne, e sim temer a Deus. Então quando você teme ao diabo, você está ferindo o princípio de Deus. E aí ele pode te oprimir, ele pode te colocar medo. Mas no momento que tu fala, Satanás, tu é derrotado em nome do Senhor Jesus. Todo feitiçaria, a palavra de Deus diz que praga alguma chegará na minha tenda. A palavra de Deus diz que comerás algo mortífero e dano nenhum não vai lhe causar dano nenhum. Que toda a força do inimigo não vai causar sobre mim. A palavra de Deus diz que nenhuma arma forjada do inimigo prosperará contra mim. Então você vai se defender pela palavra. Foi assim que Jesus defendeu com Jesus. Então você tem que estar com a palavra de Deus na tábua do teu coração, que nem eu fiz agora. Como é que eu sei? Porque eu leio a Bíblia, porque a palavra de Deus está no meu coração. Eu sei me defender no mundo espiritual. Quando ele vem me lançar dardos na minha mente, eu digo, esse pensamento não é de Deus. Aparte-te da minha vida, Satanás, porque a minha mente agora é a mente de Cristo. Mesmo que eu esteja caído, mesmo que tu esteja querendo colocar o pensamento que eu não vou conseguir, a palavra de Deus que eu tudo posso naquele que me fortalece. Existem pessoas que pensam, eu tô fraco, e se entregam
para a fraqueza, se entregam para a carne, porque isso é uma luta pessoal entre tu e a carne, que nós vamos entrar também no ensino dos 3 inimigos que trabalham na vida das pessoas, que é a carne, o diabo, a carne, o mundo e o diabo, os 3. Você tem que aprender a vencer os 3. E como você vai vencer, nós vamos estar também fazendo outros ensinos, depois que passar esses ensinos aqui, vamos estar sempre falando do mundo espiritual. Por quê? Por que acontece do diabo trabalhar na vida da pessoa? Aqui, por causa que começa a acontecer isso, ó. Não vos virareis para os adivinhos e encantadores. Não os busques, contaminando-vos com eles, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Então, Levítico 19, capítulo 31, está ferindo o princípio bíblico. É por isso que muitos não entendem o evangelho da graça e o evangelho da lei. Eles dizem que isso é lei, não tem mais nada a ver. Mas então tu vai ir no feiticeiro e vai no culto. Então tu pode ir na feitiçaria e ir na igreja. Então tu pode... Não, Deus está falando. Então tem coisas que Deus falou que ainda é válido para nós nos dias de hoje. Então tem que entender que toda a palavra, ela é para instruir, para ajudar e para corrigir. As coisas que aconteceram no passado, o apóstolo Paulo escreveu em Corinto, em 1 Coríntios, as coisas que aconteceram no passado são um exemplo para o tempo vindouro, para o tempo futuro. As profecias apocalípticas estão no livro de Daniel, que é do Antigo Testamento. Existem profecias de Jeremias se cumprindo no dia de hoje. Existem profecias de Isaías se cumprindo no dia de hoje. Então a gente tem que aprender a discernir. O diabo ele quer nos tirar da Bíblia. Ele quer nos tirar da crença da palavra. Mas é discernimento espiritual que deve ter, para você crer nas Escrituras. Vamos estar